Os governos ocidentais frequentemente afirmam ser o modelo de democracia e demonizam seus adversários geopolíticos como autoritários. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em seu discurso sobre o Estado da União em 2022 que o Ocidente liderado pelos Estados Unidos está travando uma guerra entre democracias e autocracias. No entanto, há um grande problema com essa narrativa, que é o fato de que os governos ocidentais não são democracias, e especialmente os Estados Unidos não são uma democracia. E não estou dizendo isso no sentido superficial quando as pessoas dizem em os Estados Unidos, de acordo com a Constituição, não são uma democracia. Na verdade, é uma república. Não é isso que estou dizendo. O que quero dizer é que, se considerarmos a definição de democracia como um sistema de governo governado por e para o povo, representando os interesses do povo do país, os Estados Unidos não são uma democracia. Na verdade, é uma oligarquia ou uma plutocracia. O sistema dos Estados Unidos é um em que grandes corporações, elites econômicas e bilionários determinam a política do governo, não as pessoas comuns que trabalham. E o mesmo vale para os países da Europa e para o chamado Ocidente coletivo de forma mais ampla. Só porque um país tem eleições não significa que esse país seja realmente democrático, especialmente considerando que os candidatos nessas eleições são, em sua maioria, elites econômicas de grandes corporações e bancos, e são bilionários ou representam os interesses de oligarcas bilionários que financiam suas campanhas políticas. O primeiro-ministro do Canadá é um banqueiro milionário, Mark Carney, que anteriormente foi chefe dos bancos centrais do Reino Unido e do Canadá e trabalhou no Goldman Sachs. O ex-primeiro-ministro da Itália, o último primeiro-ministro, Mario Draghi, é um banqueiro milionário do Goldman Sachs, do Banco Mundial e do Banco Central Europeu. O presidente milionário da França, Emmanuel Macron, também é banqueiro. E o último primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, é o primeiro-ministro mais rico da história, quase um bilionário, com mais de 800 milhões de dólares em patrimônio. Ele começou sua carreira trabalhando no Goldman Sachs e agora voltou a trabalhar no Goldman Sachs. E nos Estados Unidos, a ascensão de Donald Trump, que ele mesmo é bilionário e tinha 13 bilionários em sua administração, tornou-se o símbolo perfeito de como os Estados Unidos são uma oligarquia. Mas isso não começou com Donald Trump. Isso remonta a muitas décadas, até mesmo séculos. E cientistas sociais nos Estados Unidos e em países europeus estudaram o impacto das pessoas comuns nas decisões do governo e descobriram, no caso dos Estados Unidos, que, objetivamente falando, os Estados Unidos não são uma democracia. Objetivamente, de acordo com pesquisas científicas, os Estados Unidos são uma oligarquia. Cientistas sociais das universidades de elite dos Estados Unidos, Princeton e Northwestern, analisaram um grande conjunto de dados composto por 1.779 questões políticas e publicaram sua pesquisa em uma revista acadêmica de elite revisada por pares. E concluíram, entre aspas, em a análise multivariada indica que as elites econômicas e os grupos organizados que representam interesses empresariais têm impactos independentes substanciais nas políticas do governo dos Estados Unidos, enquanto os cidadãos comuns e os grupos de interesse de massa têm pouca ou nenhuma influência independente. Os resultados fornecem suporte substancial para teorias de dominação da elite econômica, não para teorias de democracia eleitoral majoritária. Fim da citação. Então, traduzindo para o inglês simples, o que eles estão dizendo aqui? Os dados demonstram que os Estados Unidos são uma oligarquia. Pessoas trabalhadoras comuns, na verdade, não influenciam as políticas do governo dos Estados Unidos. Em vez disso,
Quem influencia são as elites econômicas e as grandes corporações. E é por isso que você pode olhar para questões como o sistema de saúde nos Estados Unidos, onde, por décadas, pesquisa após pesquisa mostrou que a maioria dos americanos apoia a saúde universal, incluindo uma pesquisa de julho de 2025 que constatou que 59%, ou seja, 3 em cada 5 americanos querem o Medicare para todos, e apenas 27% dos americanos, 1 em cada 4, se opõem ao Medicare para todos. E ainda assim, isso nunca vai acontecer, independentemente de o presidente ser democrata ou republicano, porque a indústria privada de saúde é tão poderosa, tão grande e doa tanto dinheiro para os políticos que eles nunca vão permitir uma verdadeira democracia e a implementação de políticas populares se essas políticas forem contra os interesses dessas elites econômicas. E os políticos que tentam desafiar a oligarquia nos Estados Unidos geralmente perdem as eleições porque não têm dinheiro suficiente, ou, quando realmente vencem uma eleição, a oligarquia financia políticos que os removem do cargo. E a organização Open Secrets estuda a influência do dinheiro na política dos Estados Unidos e descobriu que em mais de 90% das disputas na Câmara dos Representantes e em mais de 80% das disputas no Senado, os candidatos que recebem mais contribuições de campanha, ou seja, doações de grandes corporações e bilionários, vencem a eleição. Então, no caso das eleições de 2024 nos Estados Unidos, 94% dos candidatos que mais votaram na Câmara dos Representantes venceram a eleição, e no Senado, 88%. Então isso não é uma democracia, ou se você quiser chamar de democracia, é a melhor chamada democracia que o dinheiro pode comprar. Isso é, por definição, uma oligarquia ou uma plutocracia, na qual um pequeno grupo de oligarcas corporativos compra as chamadas eleições. E isso é especialmente verdade depois da decisão da Suprema Corte em 2010, o caso Citizens United, em que o sistema judiciário dos Estados Unidos declarou que corporações também são pessoas e que não há limite para a chamada liberdade de expressão das corporações. E eles definem liberdade de expressão como dar dinheiro para políticos. Então a Suprema Corte abriu a caixa de Pandora, abriu as comportas, e disse que não há limite para a quantidade de doações de campanha, o que em muitos países seria considerado suborno, é ilegal em muitos países. Mas agora as corporações podem financiar políticos o quanto quiserem. Não há limite. Bilionários, oligarcas e outros ricos podem financiar políticos o quanto quiserem. Então não existe democracia nos Estados Unidos. Novamente, objetivamente falando, é uma oligarquia ou uma plutocracia, o governo dos ricos. E Donald Trump deixou isso absolutamente claro como o dia. Agora, não é só o Trump. Quero deixar isso claro aqui. Vou falar em alguns minutos sobre os democratas, sabe, Joe Biden e Barack Obama, e como eles também servem ao pequeno grupo de corporações e elites econômicas. Mas Trump simplesmente tirou a máscara e deixou tudo muito claro ao encher sua administração com uma dúzia de bilionários. Primeiro de tudo, tenho que mencionar que Trump aprovou ordens executivas que basicamente tornam o suborno legal. Ele reclamou que as leis anti-suborno nos Estados Unidos prejudicavam as corporações americanas. Então, Trump está arrastando os Estados Unidos de volta à era dourada do final do século XIX, quando o sistema político americano era controlado por oligarcas bilionários, conhecidos como barões ladrões. O equivalente aos barões ladrões hoje, no século XXI, seriam oligarcas bilionários como Elon Musk, o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, o fundador da Amazon, Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, que é a empresa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp. E não por coincidência, esses são exatamente os mesmos oligarcas bilionários que Trump convidou para, simbolicamente,
sentarem-se com os membros de seu gabinete em sua posse em janeiro de 2025. E logo após retornar à Casa Branca, Trump aprovou políticas que beneficiaram as elites ricas às custas de todos os outros, incluindo seu chamado Grande e Belo Projeto de Lei, que foi votado primeiro na Câmara e depois aprovado no Senado em julho. E essa é uma das formas mais descaradas de guerra de classes que vimos em muitos anos. Essa lei vai reduzir drasticamente os impostos dos americanos mais ricos. 72% dos cortes de impostos desse projeto de lei vão para os 20% mais ricos dos americanos. 0% dos cortes de impostos vão para os 20% mais pobres dos americanos. Quanto mais rico você é, mais as políticas de Trump te beneficiam. Graças aos cortes de impostos de Trump para os ricos, o 1% mais rico dos americanos verá seus impostos reduzidos em $66 mil, enquanto os 20% mais pobres dos americanos terão seus impostos reduzidos em $40. 40. Isso não é um erro de digitação. E isso vem depois de Trump já ter cortado impostos para os super ricos durante seu primeiro mandato, em 2019. Durante o primeiro mandato de Trump, um estudo descobriu que, devido aos cortes de impostos de Trump, os bilionários dos Estados Unidos, as 400 famílias mais ricas do país, pagaram uma alíquota média de impostos menor do que a metade mais pobre dos americanos, ou seja, dos americanos pobres e da classe trabalhadora. As políticas de Donald Trump são literalmente o oposto do Robin Hood. É tirar a riqueza dos pobres e da classe trabalhadora e entregá-la aos ricos. Bilionários e elites corporativas vivem espalhando medo sobre políticos de esquerda que querem redistribuir riqueza, mas na verdade já estamos vendo redistribuição, isso já está acontecendo, só que é uma redistribuição dos pobres para os ricos feita pelo governo. Isso é oligarquia. Não é surpreendente quando você olha para as pessoas que estão fazendo a política do governo dos Estados Unidos. Donald Trump nomeou um bilionário de Wall Street, gestor de fundos de hedge Scott Bessent, para comandar o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E o que é especialmente irônico nisso é que Scott Bessent começou sua carreira trabalhando para o oligarca bilionário George Soros, que é um dos principais financiadores do Partido Democrata e de organizações ligadas ao Partido Democrata. Mas Trump realmente não se importou que Bessent fosse tão ligado ao Soros porque Trump sabe que Soros é um bilionário como ele e que todos eles fazem parte de um pequeno clube de oligarcas que comandam o governo dos Estados Unidos e outros governos ocidentais. Isso é a chamada democracia capitalista de verdade. E durante seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump nomeou outro oligarca de Wall Street para comandar o Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, que tem uma fortuna de mais de $400 milhões. E você sabe o que Steve Mnuchin fazia antes de se tornar o chefe da política fiscal dos Estados Unidos? Ele trabalhava para o Goldman Sachs, o poderoso banco de investimentos de Wall Street. E o Goldman Sachs vai aparecer de novo e de novo, especialmente quando eu falar sobre o governo canadense e os governos europeus, porque os primeiros ministros e presidentes de muitos outros governos ocidentais também já trabalharam para o grande banco de Wall Street, o Goldman Sachs. E isso é verdade até mesmo para os chamados populistas de direita no Ocidente. Steve Bannon, por exemplo, se apresenta orgulhosamente como um populista e foi o diretor executivo da campanha presidencial de Donald Trump em 2016. E depois, quando Trump entrou na Casa Branca em 2017, Bannon atuou como seu principal estrategista. E, no entanto, qual era o histórico de Bannon? Bannon também trabalhou para o Goldman Sachs, o banco de investimentos de Wall Street. E mesmo assim Bannon afirma ser um homem do povo.
diz se importar com a classe trabalhadora, mas é apenas mais um financista de Wall Street se passando falsamente por populista. Outro exemplo claro disso é o oligarca bilionário de Wall Street que Trump nomeou para ser o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. E, aliás, para quem afirma que as criptomoedas seriam supostamente uma alternativa a essa oligarquia financeira, estão completamente enganados, porque esse bilionário que agora é o chefe do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, a firma financeira dele em Wall Street, a Cantor Fitzgerald, está profundamente investido em cripto. E o maior fundo de Bitcoin do mundo é gerido pela BlackRock, a maior gestora de ativos do planeta, com mais de 12,5 trilhões de dólares sob gestão. Então, as criptomoedas foram completamente dominadas por Wall Street e pelo governo dos Estados Unidos, que basicamente são a mesma coisa. Estou sendo redundante. Ainda mais se considerarmos que agora o governo dos Estados Unidos é um oligarca bilionário que tem sua própria meme coin de cripto. O Tesouro dos Estados Unidos é comandado pelo bilionário de Wall Street Scott Bessent, e o Departamento de Comércio dos Estados Unidos é comandado pelo bilionário de Wall Street Howard Lutnick. Wall Street está totalmente no comando. E isso é uma oligarquia. Mas, novamente, preciso enfatizar que isso não começou com Donald Trump. Trump é apenas um sintoma, não é a causa. E a organização anti-pobreza Oxfam, na minha opinião, descreveu muito bem a situação. Ela escreveu, e cito, e há anos, a Oxfam, junto com defensores e ativistas ao redor do mundo, argumenta que a concentração extrema de riqueza está levando a uma concentração extrema de poder, permitindo que um pequeno grupo de ultra-ricos aperte ainda mais o controle sobre governos, economias e a mídia. A oligarquia não é criada da noite para o dia. Décadas de políticas e decisões políticas de vários partidos, favorecendo as megacorporações e os ultra-ricos, nos trouxeram até aqui. Os segmentos mais ultra-ricos dos Estados Unidos controlam uma parcela ainda maior da riqueza do que controlavam durante a Era Dourada. Só os 5 maiores bilionários de hoje juntos possuem mais de $1 trilhão em riqueza. Fim da citação. E não são apenas os republicanos que são responsáveis por isso, mas também os democratas, e Joe Biden é um exemplo perfeito disso. Quando Biden estava fazendo campanha para ser presidente em 2019, ele reuniu um grupo de doadores ricos de Wall Street em um hotel luxuoso em Manhattan e prometeu a eles que não iria, abre aspas, demonizar, fecha aspas, os ricos, e Biden garantiu, abre aspas, o padrão de vida de ninguém vai mudar. Nada mudaria fundamentalmente. Fim da citação. Essas são as palavras inspiradoras do democrata Joe Biden em 2019. E então, um ano depois, em 2020, ele venceu a eleição presidencial, derrotou Trump, e Biden foi presidente por 4 anos, e violou a maioria de suas promessas, mas cumpriu uma promessa, sua promessa mais importante, que foi o compromisso de que nada mudaria fundamentalmente. Nada mudou fundamentalmente. Assim como nada mudou fundamentalmente sob seu antecessor democrata, Barack Obama. E não vamos esquecer que, em 2008, Wall Street foi responsável pela pior crise financeira desde 1929, desde a Grande Depressão. E qual foi a resposta de Barack Obama? Foi socorrer os oligarcas de Wall Street que causaram a crise. E isso não é surpreendente quando você considera que, na eleição presidencial de 2008, quem foram os maiores doadores da campanha de Obama? Bem, de acordo com o site Open Secrets, o número 2 foi o Goldman Sachs, o banco de investimentos de Wall Street. O número 4 foi a Microsoft, o monopólio de Big Tech do Vale do Silício. O número 5 foi o JP Morgan Chase, o maior banco dos Estados Unidos. O número 6 foi o Google,
o mega monopólio de tecnologia. O número 7 foi outro banco de Wall Street, o Citigroup. Mas, quero ser justo. Não são democratas, são republicanos. Quem foi o adversário republicano de Obama na eleição presidencial? Foi o republicano neoconservador John McCain. Quem foram os maiores doadores para a campanha dele? Merrill Lynch, Wall Street, adquirida pelo Bank of America. O número 2 foi o JP Morgan Chase. O número 3, Citigroup. O número 4, outra firma de Wall Street, Morgan Stanley. O número 6, Goldman Sachs. O número 8, outro banco gigantesco, UBS. Aí, avançando para a eleição de 2012 nos Estados Unidos, que o Obama também venceu, o segundo maior doador para a campanha do Obama foi a Microsoft. O terceiro maior foi o Google. Em 2012 foi uma eleição presidencial nos Estados Unidos muito reveladora porque você tinha o Obama, que salvou Wall Street em 2009 e resgatou os oligarcas capitalistas que destruíram a economia. Mas quem foi o oponente de Obama em 2012? O candidato do Partido Republicano era Mitt Romney, que veio diretamente de Wall Street. Ele foi cofundador do fundo de private equity Bain Capital. E se você olhar para os principais financiadores de Mitt Romney em sua corrida de 2012, eles eram todos de Wall Street. Número 1, Goldman Sachs. Número 2, Bank of America. Número 3, Morgan Stanley. Número 4, JP Morgan. Número 5, Wells Fargo. Número 6, Credit Suisse. Número 7, Deloitte. Número 9, Citigroup. Número 10, UBS. Quer dizer, isso é uma oligarquia. Isso não é uma democracia. Agora, devo destacar outro efeito da decisão do caso Citizens United de 2010, na qual a Suprema Corte disse que não há limite para a quantia de dinheiro que as corporações podem gastar para comprar políticos nos Estados Unidos. Outro efeito dessa decisão foi a criação dos Super PACS, que facilitaram para grandes corporações e bilionários esconderem o dinheiro que estão doando para comprar políticos, que é exatamente o que eles estão fazendo. Eles compram esses políticos. Em muitos países, isso seria suborno. Eles subornam esses políticos para garantir que sirvam aos interesses de grandes corporações e elites econômicas. Após a eleição de 2012, ficou mais difícil descobrir quem financiava esses políticos para comprá-los nos Estados Unidos. Mas mesmo no caso da vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 2020, o maior doador de sua campanha, que o comprou, foi a Bloomberg, fundada e comandada pelo oligarca bilionário de mesmo nome, Michael Bloomberg. Mais de 94 milhões de dólares em doações foram para a campanha de Biden através da Bloomberg. E no caso da campanha presidencial de Donald Trump em 2024, os 3 maiores doadores eram todos oligarcas bilionários extremamente poderosos, incluindo a SpaceX, que obviamente é do Elon Musk, o oligarca mais rico do mundo, canalizando dinheiro através da SpaceX para Trump. E o segundo era Timothy Mellon, o oligarca bilionário da poderosa dinastia Mellon. E o terceiro era Millie Adelson, viúva de Sheldon Adelson, outro oligarca bilionário. Adelson deu a Trump mais de 100 milhões de dólares. Mellon deu a Trump 150 milhões de dólares. E Elon Musk, o oligarca mais rico do mundo, doou 288 milhões de dólares para eleger Trump em 2024. E desde então ele se gabou, e provavelmente está certo, de que se Musk não tivesse feito campanha para Trump e dado todo aquele dinheiro, Trump provavelmente teria perdido. Então, basicamente, este é o homem mais rico do mundo se gabando de como comprou a Casa Branca. E claro, apenas alguns meses depois, Trump e Musk tiveram um desentendimento político. Então agora Musk criou seu próprio partido político, que ele chama de America Party.
Então ele vai tentar comprar influência política através do seu próprio partido. Isso, mais uma vez, é uma oligarquia. E toda vez que surge um político raro que tenta desafiar os oligarcas corporativos que comandam os Estados Unidos, eles travam uma guerra política e econômica brutal contra esse político. Um bom exemplo disso é o autodeclarado socialista democrático Zohar Mamdani, que venceu as primárias do Partido Democrata para ser prefeito de Nova York. Agora, ele ainda não venceu a eleição de fato para prefeito de Nova York, apenas as primárias, mas logo depois, o povo da cidade de Nova York votou nele e ele ganhou de lavada. Um grupo de oligarcas bilionários e centimilionários em Nova York, principalmente de Wall Street, se reuniu e disse: "O que podemos fazer para arrecadar 20 milhões de dólares e impedir que esse político de esquerda realmente se torne prefeito?" Apesar do fato de que o povo votou nele nas primárias, como o Wall Street Journal publicou em uma reportagem, abre aspas, a multidão financeira de Nova York corre para construir um fundo de guerra anti-Mamdani. Um novo grupo planeja arrecadar pelo menos 20 milhões de dólares para impedir a candidatura do democrata socialista à prefeitura. Fim da citação. Mais uma vez, isso é oligarquia. Não podemos esquecer o que aconteceu com o político mais popular dos Estados Unidos. Você sabe quem é? Era Bernie Sanders. Em 2017, uma pesquisa descobriu que Bernie Sanders, o autodeclarado socialista democrata, era o político mais popular nos Estados Unidos. E, no entanto, o que o Partido Democrata fez com Sanders na corrida primária de 2016? A liderança do Partido Democrata, o DNC, sabotou o político mais popular dos Estados Unidos porque os oligarcas corporativos que controlam o Partido Democrata, que financiam e compram os políticos que lideram o DNC, tinham medo da mensagem de esquerda de Bernie Sanders e sabotaram sua campanha de forma antidemocrática. E-mails internos do DNC foram publicados pelo Wikileaks e eram provas incontestáveis de que o Partido Democrata havia conspirado para sabotar a campanha dele, e o DNC foi, na verdade, obrigado a emitir um pedido formal de desculpas público ao Sanders. Mas isso não mudou nada, porque a liderança do Partido Democrata já havia conseguido ungir a candidata de direita, Hillary Clinton, como candidata do partido, e, claro, ela perdeu a eleição presidencial de 2016 para Donald Trump. E Trump e Clinton foram os candidatos menos populares da história registrada, desde que começaram a fazer pesquisas com candidatos presidenciais dos Estados Unidos. Ambos eram os candidatos menos populares. Mas os oligarcas bilionários e as grandes corporações que controlam o Partido Democrata, que o financiam e o possuem, prefeririam perder a eleição para Trump, pois sabiam que ele cortaria seus impostos, a permitir que um candidato de esquerda como Bernie Sanders se tornasse presidente. Mas agora eu quero mudar o foco para a Europa, porque passei muito tempo aqui falando sobre como os Estados Unidos são uma oligarquia. Mas não é só os Estados Unidos. Algumas pessoas na Europa adoram apontar para os Estados Unidos e dizer: "Ah, os Estados Unidos são tão corruptos", e elas estão certas, que os Estados Unidos são realmente muito corruptos e o sistema político é muito antidemocrático. Mas as chamadas democracias europeias também são muito antidemocráticas. Elas também são oligarquias e plutocracias, nas quais oligarcas capitalistas controlam o sistema político. E tudo o que precisamos fazer é olhar para o que aconteceu no Reino Unido com Jeremy Corbyn, que foi o líder mais popular do Partido Trabalhista em décadas. Mas, como ele era socialista e apoiava políticas de esquerda que iam contra os oligarcas corporativos que comandam o Reino Unido, ele também foi sabotado pelo próprio partido, pelo Partido Trabalhista. Isso foi admitido em documentos internos que vazaram do Partido Trabalhista. Então, o principal jornal britânico, The Guardian,
que espalhou uma propaganda anti-Corbyn feroz durante anos e é ligado à ala direita do Partido Trabalhista, do qual é um órgão de propaganda. O The Guardian publicou um artigo em 2024 se gabando de como as elites dentro do Partido Trabalhista, que estão intimamente ligadas aos oligarcas corporativos e à City de Londres, a oligarquia financeira, se gabaram de como sabotaram Corbyn quando ele foi eleito por esmagadora maioria pelos membros de base do Partido Trabalhista para ser o líder. O título do artigo, entre aspas, era Corbyn chegou muito perto do sol, como os membros do Partido Trabalhista lutaram contra a esquerda e planejaram o caminho do partido de volta ao poder. Fim da citação. No entanto, não foram apenas as elites corporativas do Partido Trabalhista que sabotaram Corbyn, mas também as agências de inteligência britânicas. O próprio Corbyn discutiu como ele teve briefings com o MI5 e o MI6, que são as agências de inteligência interna e externa, as agências de espionagem do Reino Unido. E então, nessas reuniões privadas, as informações que Corbyn revelou foram vazadas por esses espiões britânicos para sabotá-lo. Este é o regime britânico violando a democracia de forma descarada em nome da oligarquia corporativa. E além disso, Corbyn revelou que, nessas reuniões, as agências de espionagem dos Estados Unidos o ameaçaram porque Corbyn é um anti-imperialista. Ao contrário de Bernie Sanders, Corbyn é um anti-imperialista consistente há décadas e um ativista anti-guerra de longa data, sendo um dos líderes da Stop the War Coalition no Reino Unido. E ele revelou que as agências de espionagem dos Estados Unidos o ameaçaram porque ele se opôs ao envolvimento do Reino Unido na guerra por procuração na Síria. Agora, alguns críticos de Corbyn diriam: ele só inventou isso. Bem, o jornalista investigativo britânico Matt Kennard, do excelente site Declassified UK, investigou essa questão e encontrou muitas e muitas evidências. Ele encontrou 34 grandes reportagens no Reino Unido em que oficiais do setor militar e de inteligência britânico difamavam Corbyn como um suposto perigo para a segurança britânica. Então aqui temos dezenas de exemplos de espiões britânicos e oficiais militares usando a mídia como arma política para sabotar Corbyn, para impedir que ele se tornasse primeiro-ministro e, no fim das contas, eles conseguiram. Porque, mais uma vez, o Reino Unido não é uma democracia, é uma oligarquia. E assim como Trump é o símbolo perfeito da oligarquia nos Estados Unidos, o ex-primeiro-ministro britânico Rishi Sunak é o símbolo perfeito da oligarquia no Reino Unido. Rishi Sunak foi o primeiro-ministro pelo Partido Conservador e apenas alguns meses depois de deixar o cargo, ele conseguiu um novo emprego trabalhando para, rufem os tambores, o Goldman Sachs. Eu mencionei antes que esse nome apareceria de novo. E de novo. E de novo, esse é o enorme banco de investimentos de Wall Street, e muitos políticos nos Estados Unidos e na Europa já trabalharam para o Goldman Sachs. Estou lendo aqui um relatório do Financial Times de julho. O texto diz: o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, está prestes a se juntar ao Goldman Sachs como conselheiro sênior. Esse emprego marca o retorno de Sunak ao banco de investimentos de Wall Street, onde passou os primeiros anos de sua carreira, de 2001 a 2004, primeiro como estagiário de verão e depois como analista júnior. Então esse foi o primeiro emprego dele. Wall Street, o Goldman Sachs, ajudou a formar o futuro primeiro-ministro da oligarquia britânica. E este artigo observou que, em sua nova função trabalhando para esse banco de investimentos de Wall Street, Sunak vai aconselhar clientes ricos sobre questões geopolíticas e econômicas. Ou seja, ele vai lucrar com seus contatos internos no regime oligárquico britânico e ajudar oligarcas ricos ao redor do mundo a lucrar com suas informações privilegiadas, o que é legal porque os governos ocidentais são oligarquias e plutocracias, não democracias.
A revista Fortune publicou outro artigo observando que Rishi Sunak foi o primeiro-ministro mais rico da história do Reino Unido e que agora está trabalhando no Goldman Sachs depois de ganhar $668 mil em 3 meses apenas por falar com algumas empresas de Wall Street. A revista Fortune destacou que Rishi Sunak e sua esposa juntos possuem uma fortuna de $870 milhões. Eles são quase bilionários, estão muito perto disso. Em alguns anos, provavelmente serão bilionários graças aos seus laços políticos com a oligarquia britânica. E este artigo destacou que Sunak tem trabalhado com o Washington Speakers Bureau, e em abril e maio de 2025 ele recebeu $668 mil por fazer 3 palestras para empresas de Wall Street, incluindo uma apresentação para a Bain Capital. Esse nome soa familiar? Eu mencionei isso antes porque a Bain Capital foi fundada por Mitt Romney, o gestor de private equity de Wall Street, que foi o candidato presidencial do Partido Republicano em 2012, concorrendo contra Barack Obama. Então, a empresa dele, a Bain Capital, está pagando centenas de milhares de dólares para o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, para fazer uma palestra e, claramente, fornecer informações e estabelecer contatos que vão ajudar os insiders de Wall Street a ganhar mais dinheiro. Eles veem as centenas de milhares de dólares que estão gastando como um investimento porque, mais uma vez, esse tipo de atividade que seria considerada ilegal em muitos países seria considerada corrupção. É totalmente comum nos regimes ocidentais porque eles não são democracias, são oligarquias e plutocracias. E hoje o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, é um fantoche da oligarquia corporativa. Ele representa a ala direita do Partido Trabalhista que sabotou Corbyn, e é um fantoche obediente dos Estados Unidos, fazendo tudo o que eles querem. E embora ele seja o líder do chamado Partido Trabalhista, está indo contra os interesses da classe trabalhadora em praticamente todos os aspectos, assim como o ex-líder direitista do Partido Trabalhista, Tony Blair, que apoiou a invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos em 2003. Keir Starmer é a reencarnação de Tony Blair, só que desta vez com ainda menos carisma. Você sabe, a história se repete. A primeira vez é tragédia, a segunda é farsa, e Keir Starmer vem implementando medidas de austeridade neoliberal, incluindo o corte dos subsídios de combustível de inverno para aposentados idosos no Reino Unido, enquanto serve aos interesses dos oligarcas corporativos. Mais uma vez, isso não é uma democracia. Agora, passamos muito tempo aqui falando sobre a oligarquia dos Estados Unidos e a oligarquia do Reino Unido. Vamos falar sobre outras oligarquias na Europa. Vamos começar pela França. Em 2017, os franceses elegeram o banqueiro milionário que é o símbolo perfeito da oligarquia europeia. E logo depois de chegar ao poder como presidente, o banqueiro Macron eliminou o imposto sobre grandes fortunas na França. E qual foi o resultado? Bem, a revista Forbes colocou desta forma. Citação: os ricos da França ficaram muito mais ricos após a abolição do imposto sobre a riqueza. Fim da citação. Surpresa, surpresa. Este relatório observou que o governo Macron tentou justificar a eliminação do imposto sobre a riqueza apelando à economia de botejamento, alegando que, ao cortar impostos sobre a riqueza dos ricos, eles investiriam mais, levando a crescimento econômico e aumento de empregos. Não foi isso que aconteceu. Em vez disso, a pobreza tem aumentado rapidamente na França enquanto os ricos ficam cada vez mais ricos. Mas é claro que já sabíamos que isso aconteceria, porque foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos com Ronald Reagan nos anos 1980 e com Margaret Thatcher no Reino Unido na mesma época. Essa economia do trickle-down era a mesma velha e cansada ideologia do neoliberalismo, o fundamentalismo do livre mercado que foi introduzido nos anos 1980, devastando economias em todo o Ocidente e prejudicando de verdade a classe trabalhadora, fortalecendo apenas essas oligarquias econômicas corporativas. E, aliás,
o próprio governo francês criou um comitê para avaliar as reformas tributárias sobre o capital e investigou o impacto da eliminação do imposto sobre grandes fortunas sob o governo Macron. E esse comitê governamental chegou à conclusão relutante de que não há absolutamente nenhuma evidência de que isso beneficiou a economia de qualquer forma. Isso não levou a um maior crescimento econômico, muito menos a benefícios positivos para os franceses pobres e da classe trabalhadora. O que aconteceu foi exatamente o oposto. A qualidade de vida deles caiu enquanto os ricos ficaram mais ricos. Isso de acordo com um estudo do governo que foi publicado em 2022, 4 anos após a eliminação do imposto sobre grandes fortunas. É exatamente por isso que o líder da oposição de esquerda na França, Jean-Luc Mélenchon, apelidou Macron de presidente dos ricos. E até mesmo a revista Politico, um dos veículos de mídia mais tradicionais do Ocidente, reconheceu em um artigo, citando: "E Macron realmente é o presidente dos ricos." Fim da citação. Analisando os resultados dos padrões de votação e constatando que os ricos apoiam Macron de forma esmagadora, e mesmo quando ele perde eleições porque o povo vota contra suas políticas de direita em favor dos ricos, ele ainda assim se agarra ao poder, que foi exatamente o que aconteceu em 2024. Houve eleições parlamentares antecipadas convocadas pelo próprio Macron. O partido dele perdeu essas eleições. A coalizão de esquerda, a Frente Popular, venceu essas eleições. Eles receberam mais votos do que qualquer outro bloco de partidos. E o que aconteceu? Macron ignorou os resultados das eleições e escolheu a dedo um candidato oligarca de direita de um partido extremamente impopular. Eles receberam pouquíssimos votos, e é por isso que houve protestos massivos na França e as pessoas na França estavam acusando Macron de roubar a eleição, de realizar um golpe político e de governar como um ditador. Então, essa é a oligarquia na França. Vamos atravessar a fronteira na Europa para a Alemanha, que também é uma oligarquia. Você sabe quem é o atual primeiro-ministro da Alemanha? É o político de direita, Friedrich Merz. E você sabe qual era o histórico dele? Merz foi anteriormente o presidente do braço alemão da BlackRock. Mais uma vez, a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo e provavelmente a corporação financeira mais poderosa do planeta. Ela possui mais de 12,5 trilhões de dólares em ativos sob gestão e um dos maiores impulsionadores do crescimento dos ativos geridos pela BlackRock tem sido o mercado de criptoativos. Mais uma vez, cripto não é uma alternativa, faz parte do problema. A BlackRock administra o maior fundo de Bitcoin do mundo, que é o ETF de Bitcoin da BlackRock. E o oligarca que anteriormente comandava o braço alemão da BlackRock, Friedrich Merz, agora é o líder político da oligarquia alemã. E este é um artigo de um jornal irlandês, que descreve Merz como um milionário conservador. O texto destaca que ele foi advogado corporativo por muitos anos e possui 2 jatos particulares. Este artigo observou, aliás, que Merz nunca havia atuado como ministro do governo na Alemanha, e agora ele está comandando o governo alemão. E seu partido de direita, o CDU, o Partido Democrata Cristão, obteve apenas 28% dos votos na eleição, mas conseguiu formar uma coalizão governamental, porque, novamente, esta é uma oligarquia, não é uma democracia. Tudo bem, então falei sobre os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha. Vamos falar da Itália, outra oligarquia na Europa. O antigo primeiro-ministro da Itália foi Mario Draghi. Quem é Mario Draghi? Ele é mais um milionário que foi presidente do Banco Central Europeu por muitos anos. Ele é um completo fundamentalista do mercado neoliberal e já foi governador do Banco da Itália, diretor executivo do Banco Mundial e, claro, foi vice-presidente e diretor-gerente do Goldman Sachs, outro nome que sempre aparece, o Banco de Investimentos de Wall Street. E por ter sido um servo leal da oligarquia corporativa na Europa,
ele se tornou primeiro-ministro da Itália e governou o país em nome desses oligarcas corporativos. Aqui está uma publicação de 2002 no site do Goldman Sachs intitulada Professor Mário Draghi se junta ao Goldman Sachs, que observou que ele estava sendo nomeado vice-presidente do Goldman Sachs International e que este futuro primeiro-ministro da Itália, citando, ajudará a empresa a desenvolver e executar negócios com grandes corporações europeias e com governos e agências governamentais no mundo todo. Fim da citação. Esse é o famoso rodízio entre Wall Street e governos ocidentais, pois são oligarquias que servem aos interesses de Wall Street, não das pessoas comuns. Antes de concluir, quero falar sobre mais uma oligarquia ocidental. Já falei sobre os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália, todas oligarquias. Canadá, na América do Norte. O primeiro-ministro do Canadá é Mark Carney. Assim como Mário Draghi, e como tantos outros funcionários ocidentais que mencionei, Mark Carney trabalhou anteriormente no Goldman Sachs, o grande banco de investimentos de Wall Street. Mark Carney também foi presidente do Banco do Canadá e presidente do Banco da Inglaterra. Então, ele foi presidente de 2 diferentes bancos centrais ocidentais, implementando políticas monetárias em nome dos oligarcas ocidentais e dos bancos comerciais. E ele tinha cidadania não só do Canadá, mas também do Reino Unido e da Irlanda, e abriu mão das outras cidadanias para se tornar primeiro-ministro do Canadá. E agora ele governa o Canadá em nome da oligarquia canadense e da oligarquia dos Estados Unidos, porque a oligarquia canadense é basicamente apenas uma extensão da oligarquia corporativa dos Estados Unidos em Wall Street. Então, vamos resumir aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um bilionário, e há uma dúzia de bilionários em seu governo. O primeiro-ministro canadense é um banqueiro milionário que foi anteriormente chefe dos bancos centrais do Reino Unido e do Canadá e trabalhou no Goldman Sachs. O ex-primeiro-ministro da Itália, o último primeiro-ministro, Mário Draghi, é um banqueiro milionário do Goldman Sachs, do Banco Mundial e do Banco Central Europeu. O presidente milionário da França, Emmanuel Macron, também é banqueiro. E o último primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, é o mais rico de todos os tempos, quase um bilionário, com mais de 800 milhões de dólares em patrimônio. Ele começou sua carreira trabalhando no Goldman Sachs e agora voltou a trabalhar no Goldman Sachs. Enquanto isso, o chefe do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, é um bilionário de Wall Street que trabalhou para fundos de hedge, inclusive para o bilionário financiador do Partido Democrata, George Soros. E o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, é um oligarca bilionário de Wall Street com grandes investimentos em criptomoedas, e agora o governo dos Estados Unidos se aprofunda em criptomoedas. Então, a moral da história aqui é que esses regimes ocidentais não são democracias, são oligarquias, são plutocracias. A política do governo não é feita em nome da classe trabalhadora. As políticas são feitas em nome de um pequeno punhado de oligarcas capitalistas, porque, mais uma vez, o capitalismo não é democrático. Quando você tem um sistema capitalista, seu sistema político não pode ser uma democracia. Inevitavelmente, é uma oligarquia e uma plutocracia. E assim como no final do século XIX nos Estados Unidos vimos os barões ladrões dominarem completamente a política americana, hoje está se tornando completamente inegável que os Estados Unidos são uma oligarquia. Mas, como venho enfatizando ao longo desta análise de hoje, não é só os Estados Unidos e não é só o Trump. Essas chamadas democracias ocidentais não são democracias, são oligarquias plutocráticas, e demonizam seus adversários geopolíticos como regimes horríveis, supostamente autoritários, quando na realidade, esses regimes ocidentais são profundamente autoritários e antidemocráticos. Dito isso, vou encerrar por aqui.
Eu sou Ben Norton. Sou o editor-chefe do Geopolitical Economy Report. Obrigado por acompanharem. Curtam, inscrevam-se e compartilhem. Até a próxima!